Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Vamos continuar o nosso estudo a respeito da obra Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar aqui, acessando a playlist através dos estudos, conhecendo os vídeos anteriores nesse nosso estudo passo a passo, que não temos a pretensão de fazermos nada correndo, pelo contrário, estarmos estudando e lendo com toda calma este estudo tão importante. E assista também às lives que acontecem semanalmente ao vivo, aos sábados e eventualmente nas sextas-feiras, certo? Mas continuemos aqui a narração então de Camilo. E nos diz o nosso irmão: mas como assim? Como poderia ser se eu não morrera? Acaso não me sentia ali vivo? Por que então sozinho, imerso na solidão tétrica da morada dos mortos? Os fatos irremediáveis, porém, impõem-se aos homens como aos espíritos com majestosa naturalidade. Não concluíra ainda minhas ingênuas e dramáticas interrogações, e vejo-me a mim próprio, como à frente de um espelho, morto, estirado no ataúde, em franco estado de decomposição, morto dentro de uma sepultura, justamente aquela sobre a qual acabava de tropeçar. Fugi espavorido, desejoso de ocultar-me de mim mesmo, obsidiado pelo mais tenebroso horror, enquanto gargalhadas estrondosas de indivíduos que eu não lograva enxergar explodiam atrás de mim, e o coro nefasto perseguia meus ouvidos torturados, para onde quer que me refugiasse. Como louco que realmente me tornara, eu corria, enquanto aos meus olhos cegos se desenhava a hediondez satânica do meu próprio cadáver, apodrecendo no túmulo, empastado de lama gordurosa, coberto de asquerosas lesmas que, vorazes, lutavam por saciar, em suas pústulas, a fome inextinguível que traziam, transformando-o no mais repugnante e infernal monturo que me fora dado a conhecer. Quis furtar-me a presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçara, isto é, reproduzia a cena patética do meu suicídio mentalmente, como se por uma segunda vez buscasse morrer, a fim de desaparecer na região do que, na minha ignorância dos fatos de além-morte, eu supunha o eterno esquecimento. Mas nada havia capaz de aplacar a malvada visão. Ela era, antes, verdadeira, imagem perfeita da realidade que sobre o meu físico espiritual se refletia, e por isso me acompanhava para onde quer que eu fosse. Perseguia minhas retinas sem luz, invadia minhas faculdades anímicas, imersas em choques, e se impunha a minha cegueira de espírito caído em pecado, supliciando-me sem remissão. Na fuga precipitada que empreendi, ia entrando em todas as portas que encontrava, abertas, a fim de ocultar-me em alguma parte, mas de qualquer domicílio a que me obrigasse, na insensatez da loucura que me retava, era enxotado, a pedradas, sem poder distinguir quem, com tanto desrespeito, assim me tratava. Vagava pelas ruas tateando aqui, tropeçando além, na mesma cidade onde meu nome era endeusado como de um gênio, sempre aflito e perseguido, a respeito dos acontecimentos que com minha pessoa se relacionavam. Ouvi comentários destilados em críticas mordazes e irreverentes, ou repassados de pesar, pelo sincero, sincero pelo meu trespasse, que lamentavam.
tornei a minha casa surpreendente desordem estabelecera-se em meus aposentos, atingindo objetos de meu uso pessoal, meus livros, manuscritos e apontamentos, os quais já não eram por mim encontrados no local costumeiro, o que muito me enfureceu. Disse-ia que se dispersara tudo. Encontrei-me estranho em minha própria casa. Procurei amigos, parentes, a quem me afeiçoara. A indiferença que lhes surpreendi em torno da minha desgraça chocou-me dolorosamente, agravando o meu estado de excitação. Dirigi-me, então, a consultórios médicos. Tentei fixar-me em hospitais, pois que sofria. Senti febre e loucura. Supremo mal-estar torturava meu ser, reduzindo-me a desolador estado de humilhação e amargura. Então Camilo vem narrar, através dessa obra, relembrando sempre o seu estado, a forma como se encontrou depois do suicídio que ele cometeu ao dar um tiro em seu ouvido e tentar tirar a sua vida. Triste ilusão, pois que a morte não existe apenas ao corpo físico. E assim, ele, através das suas dores, através de toda aquela desgraça que ele vivia naquele momento, a toda a vibração que ele se encontrava, voltou ao corpo físico, próximo, do corpo físico, aonde seu corpo se encontrava enterrado, junto daquele caixão. E ali ele via e sentia a cena, a vibração. Por se encontrar ainda muito materializado, ele sentia as vibrações terrenas ainda muito fortes, como se ainda estivesse no próprio corpo, que já não estava mais. Via os vermes comendo as carnes, via toda aquela situação em que se encontrava o seu corpo, lamentavelmente naquele estado, e ele ali, junto daquele corpo, porque se encontrava preso pela vibração e a fixação mental em que ele se encontrava, de quem não aceitava que havia desencarnado, porque não conhecia nada, não entendia e não conseguia compreender a morte e muito menos a continuidade da vida. Neste ato tão doloroso que é o suicídio. E Camilo continua nos narrando. Mas a toda parte que me dirigia, sentia-me insocorrido. Negavam-me atenções, despreocupados e indiferentes todos ante a minha situação. Em vão, objurgatórias azedas saíam de meus lábios, acompanhadas da apresentação, por mim próprio feita, do meu estado e das qualidades pessoais que meu incorrigível orgulho reputava irresistíveis. Pareciam alheios às minhas insistentes algaravias, ninguém me concedendo sequer o favor de um olhar. Aflito, insofrido, alucinado, absorvido meu ser pelas ondas de agoirantes amarguras, em parte alguma encontrava possibilidade de estabilizar-me, a fim de lograr conforto e alívio. Faltava-me alguma coisa irremediável. Sentia-me incompleto. Eu perdera algo que me deixava assim, entonteado, e essa coisa que eu perdera, parte de mim mesmo, atraía-me para o local em que se encontrava, com as irresistíveis forças de um imã. Chamava-me imperiosa, irremediavelmente. E era tal a atração que sobre mim exercia, tal o vácuo que em mim produzira esse irreparável acontecimento, tão profunda a afinidade, verdadeiramente vital, que a essa coisa me unia, que, não sendo possível de forma alguma fixar-me em nenhum local para que me voltasse, tornei ao sítio tenebroso, de onde viera.
o cemitério. Essa coisa, cuja falta assim me enlouquecia, era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão de um túmulo. Debrucei-me, soluçante e inconsolável, sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais, e estorci-me em apavorantes convulsões de dor e de raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara, que estava sepultado, mas que, não obstante, continuava vivo e sofrendo, mas muito mais que sofria antes. Superlativamente, monstruosamente, mais do que antes, do gesto covarde e impensado. Cerca de 2 meses vaguei, desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão, ligado ao fardo carnal que apodrecia. Viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano, amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a inconstantes desasperações, revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações. Assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo, não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e, por vezes, terrores inconcebíveis sacudiam-me o sistema vibratório, a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio, como se, sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Camilo havia tirado a vida do seu corpo físico, cometido suicídio, porque não aceitava que havia ficado cego. Dando um tiro em seu ouvido, ele cometeu o suicídio. Vai parar neste vale tenebroso e ainda muito materializado, sentindo-se preso a este corpo, sem compreender a situação que vivia. Ele passa a viver os horrores de quem está preso ao corpo, sentindo as vibrações, porque se encontra ele ainda muito materializado em regiões do submundo, e então nessas atrações magnéticas de dor, de lamento, choro e ranger de dentes, ele é movido de volta ao cemitério, é envolvido por por espíritos que vibram nestas mesmas regiões de dor e sofrimento, que também cometeram suicídio, revoltadas, a outras ainda sem a menor compreensão do que acontecia. Então não conseguem nem ao menos orar, porque a espiritualidade jamais desampara nenhum de nós, independentemente do ato que nós cometemos. Ele procura as pessoas, procura de volta o lar e não consegue ser visto, ser notado, porque está desencarnado, mas não compreende nada do que havia acontecido. Ele enxerga as mudanças no seu lar, percebe, melhor dizendo, mas ainda assim se sente cego, porque ainda não compreendeu que a cegueira estava no seu corpo físico. E uma vez que ele não se encontra mais neste corpo físico, a sua mente ainda fixada na materialidade daquele momento, na materialidade da vibração em que ele se encontra, do seu estágio e do ato que ele cometeu, sente ainda as mesmas dores como se estivesse no corpo físico e ainda se sente cego. Ninguém responde, ninguém lhe atende, e ele percebe todo o horror do seu corpo sendo comido e apodrecido através dos vermes e do tempo que vai se passando. Observação, nota de final de página, de rodapé. Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação.
escusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral, no desdobramento do corpo físico. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quantos haviam sido os pedaços a que ficara reduzido seu envoltório carnal. Pois o desgraçado jogara-se sob as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, tristemente, com um acento indefinível de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor. Santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes? Perguntei, impressionada. Só desaparecerão, tornou Charles, depois de expiação do erro, da reparação, em existências amargas que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de 1 século, talvez muito mais. Que Deus se amerceie dele, porque, até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Esta foi a nota de Ivone Pereira, que foi levada em desdobramento por Charles até um cemitério público do Rio de Janeiro, aonde estiveram a auxiliar um irmão que havia cometido suicídio. E continua então a narração de Camilo. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez, para responder, incapaz de raciocinar, que, em verdade, o corpo físico material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio, e que o que agora eu sentia confundir-se com ele, porque, solidamente a ele unido por leis naturais, de afinidade que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual indestrutível e imortal, organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário, onde se arquivam qual cofre que encerrasse valores. Nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma, eterna e imortal como aquele que de si mesmo a criou. Certa vez, em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz, em que me debatia, angustiado, fantasma vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre os desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade, que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam
as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os a tentações mais torpes através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei-me com uma multidão de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite. Pelo menos eu assim supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam-me, e eu, tudo o que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela inestimável visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concertando o coro sinistro que me aterrava, tendo a eu reconhecido, porque no momento em que nos encontramos entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias, diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado mau grado meu. Em tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais me conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que, do mesmo modo, não mais poderiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduziam-nos à prisão. Ouviam-se patadas dos cavalos sobre o lajedo das ruas e lanças afiadas na escuridão, impondo temor. Então Camilo continua a sua narração, mostrando que, apesar dele ter cometido suicídio, ele se sentia ainda, com todas as dores, sentia-se ainda cego, e percebia que então estava agora, apesar de tudo, com o seu corpo perispiritual, o seu perispírito, e que as impressões ali ficaram gravadas, tamanha a materialidade da sua vibração. Ele sentia como se estivesse ainda vivo, com todos esses dramas, e como num magnetismo, através de um magnetismo, ele era ligado a outros espíritos que sofriam da mesma maneira, que também haviam cometido suicídio e que se encontravam uns aos outros através das leis de afinidade, da dor, do sofrimento e do ato praticado. E continua sua narração. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso, e dei-me a conhecer enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente, o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la. Ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa. Frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei.
da atroz sinfonia das blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar, tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar aos nossos condutores. Começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas que se dirigiam, antes estreitas gargantas entre montanhas, abruptas e sombrias e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela a habitação exata da desgraça. Não se distinguira terreno senão pedras lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá, certamente, locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos. E finalmente, no centro da grande praça encharcada, qual um pântano, os cavaleiros fizeram um alto. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio, que repentinamente se estabeleceu, viu-se a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Com efeito, um a um vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas. Abandonou-nos ali. Confusos, atemorizados, seguimos em seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois, para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo. E, quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado me confessava no assombro esmagador. Então Camilo passa cada vez mais a descrever os horrores do abismo, da região abismal, do submundo, com cavernas, pântanos e escuridão, ambiente frio, congelante, aonde se encontravam estes suicidas. Ainda sem a compreensão exata do que se passava com eles, mas já, e mais adiante veremos, tendo um primeiro sinal de um resgate, um primeiro sinal de um despertar, pois que cada vez mais ele conseguia se dar conta de toda a desgraça, de toda a dor e sofrimento que se encontrava à sua volta, e de como eram unidos através da dor, certo? Eu sou Débora Rabelo e este foi mais um estudo do nosso livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Convido você a estar aqui, acompanhando as playlists dos nossos estudos. Um forte abraço, que Jesus te abençoe, bons espíritos nos guiem e até a próxima.